Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo aí mais conteúdos. Então vamos observar a nossa aula 35 aí que traz como objeto de conhecimento fontes e tipos de energia e no detalhamento tipos de energia e suas transformações. Então fiquem atentos, a nossa aula começa agora. E nessa aula nós vamos estudar um pouco mais sobre a energia, a gente vai ver um pouco mais dessa definição, a presença aí no nosso dia a dia, tipos e fontes de energia também. Então, como nós já sabemos, a energia ela vai estar presente aí no nosso dia a dia, a gente vai interagir, a gente vai ter situações aí onde a gente vai perceber a presença da energia, Uma vez que a energia a gente não consegue visualizar nem tocar, porque é uma grandeza física aí que está relacionada com a força, com o movimento, por exemplo. Então existem situações aí como a gente pode relembrar nessas imagens, você pode acompanhar aí comigo, algumas situações bem comuns onde a gente pode perceber a presença da energia. Geralmente quando a gente fala em energia, logo vem na cabeça a energia elétrica, mas nem sempre a gente está somente se referindo a esse tipo de energia, Só mais um tipo aí que a gente pode observar. Nós vamos ter energia luminosa, energia térmica. E então, para iniciar, a gente tem aqui essa imagem, no centro a gente tem aí energia e algumas situações aí bem características em volta. Ali você pode observar o Sol, O Sol ele é também uma fonte de energia, nós vamos ter ali a energia solar, onde é utilizada essa fonte, a matéria-prima para esse tipo de energia vai ser o Sol, os raios solares que podem gerar energia. Logo depois você observa ali aquelas placas de energia solar, onde nós temos justamente a captação dessa energia do Sol. Nosso movimento, a gente tem ali crianças brincando, para que a gente consiga ali estudar, correr, caminhar, a gente vai precisar de energia. E a nossa fonte de energia vai ser os alimentos, Então a gente tem aí também uma outra fonte de energia. Dispositivos aí no nosso dia a dia, como os celulares, os tablets, os computadores, vão precisar estar conectados, serem conectados numa fonte de energia para que eles possam funcionar. E também nós temos aí os carros que são movidos ao combustível, Mas nós também temos aí os carros elétricos, que utilizam também como outra fonte de energia para se locomoverem, se movimentarem. E um outro exemplo aqui, para que a gente possa fazer, por exemplo, uma leitura à noite, a gente vai precisar acender ali uma fonte de luz, uma energia luminosa, como essas lâmpadas aí que nos fornecem luz para a gente poder estudar, certo? Então, para a gente ter uma visão geral aí da energia e compreender um pouco mais, sobre essa definição, sobre o conceito da energia e a sua influência aí no nosso dia a dia. Mas a gente vai entender ainda um pouco mais sobre energia, vamos ver um pouco também da história relacionada aí com a energia. Vamos observar então um pouco mais na nossa próxima imagem? A energia, ela é basicamente a principal responsável pela produção de tarefas em nosso cotidiano. Então, como nós acabamos de visualizar, diversas tarefas aí do nosso dia a dia vão estar relacionadas com a energia. Hoje em dia, seria impossível pensar num mundo sem o uso da energia elétrica, E em alguns locais, até algumas realidades aí, a gente pode observar que muitas pessoas às vezes não têm acesso à energia elétrica durante as 24 horas do dia. Às vezes elas têm um acesso ali à energia elétrica através de combustíveis, para que elas possam ali realizar essas atividades, mas às vezes num período do dia. Isso ainda é realidade em alguns locais mais remotos, ali mais distantes. Mas a gente mesmo assim não consegue mais se ver sem a energia elétrica. Tudo que a gente vai fazer hoje em dia, a gente vai precisar de energia, A gente vai precisar ali conectar o nosso celular para que a gente possa ficar atento aos nossos compromissos, Porque hoje em dia tudo está relacionado com a tecnologia. E para que isso funcione, a gente precisa também da energia elétrica, Então, até mesmo para a gente acompanhar aí as nossas aulas, assistir às aulas, sejam pelo computador, ali pela internet, precisa da energia para que a gente possa acompanhar, e até mesmo estudar. Então vamos observar um pouco mais desse passar do tempo, ali com o passar do tempo ali da energia. Acompanha aí nessa imagem, a gente tem uma evolução da luz. Com o passar dos anos, o ser humano aprimorou as teorias e as metodologias para expandir o uso e o acesso à energia no mundo. Então você está observando aí nessa imagem, com a evolução da luz, E inicialmente, há muitos anos, as pessoas não tinham
acesso a essas metodologias, né, a essas tecnologias que nós temos atualmente. Essas lâmpadas de LED, por exemplo, antigamente a energia vinha ali basicamente do fogo, né, como você consegue observar ali na imagem. Nós temos aí um palito de fósforo, né, lá no comecinho da imagem. Depois a vela, utilizava-se bastante a vela ali para iluminar os ambientes, né, uma vez que não tinham energia elétrica. Depois da vela temos a lâmpada de querosene. Depois, a lâmpada incandescente, essa com uma cor mais amarelada. Depois, né, com o passar do tempo, ali, o avanço ali da tecnologia, a gente pôde observar o surgimento das lâmpadas fluorescentes, que até consumiam menos energia, né, eram mais econômicas. E, por fim, que é o que nós utilizamos bastante ultimamente, nos dias atuais, que são as lâmpadas de LED. Né? E essas lâmpadas de LED a gente vai poder encontrar ali em cores diversificadas, né, em formatos diferentes, utilizado ali na decoração dos ambientes, né, nos projetos ali de iluminação. Então, atualmente, o modelo que a gente tem ali são as lâmpadas de LED, né, e são aliás, são mais econômicas, né, do que aquelas lâmpadas amarelas que se utilizavam há muitos anos. Então, a gente pode observar essa evolução ali, né, da luz, como a gente pôde observar, justamente com as novas metodologias que foram, né, aplicadas ali pelo ser humano, com a tentativa de aprimorar cada vez mais o uso, né, das ferramentas. Então, aí, facilitando então, o acesso à energia no mundo, como a gente pode observar. E aí, em sequência, a gente observa aí mais conteúdos relacionados com a energia, né? Agora a gente vai ver que muitos recursos renováveis e não renováveis são utilizados a fim de produzir energia. Então, a gente vai ter aí as matérias-primas, para que a gente possa obter energia, né? A gente tem as fontes de energia e essas fontes elas podem vir de recursos renováveis e não renováveis. Recursos renováveis são aqueles que a natureza consegue renovar, né? Consegue produzir constantemente, como a água, a luz solar, por exemplo. Eles não vão se esgotar. E não renováveis, né? Os não renováveis são aqueles que levam bastante tempo para que possam ser produzidos novamente, como no caso do petróleo. Então, olha aí, esses recursos eles são utilizados a fim de produzir energia, incluindo usinas hidrelétricas, nucleares e termoelétricas. Nessas três imagens, você tem aí um exemplo dessas usinas hidrelétricas, né, que vão ser geradoras aí de energia. No círculo vermelho, você observa ali uma usina hidrelétrica. No caso da usina hidrelétrica, qual é o tipo, né, qual é a fonte de energia que ela vai utilizar para gerar energia? A fonte dessas usinas hidrelétricas, como você visualiza aí na imagem, é a água. Então, a água ela vai ficar ali represada e vai poder, né, gerar energia. Então, nesse tipo aí, a gente tem a água sendo utilizada como uma fonte de energia. Nessa imagem central, que o círculo é azul, você observa ali o tipo de usina termoelétrica. Termo quer dizer calor. Então, nesse tipo aí vai ser utilizada uma fonte, né, onde vai gerar calor para poder gerar energia ali para as casas. E na outra imagem, ali no cantinho, onde você visualiza o círculo verde, nós temos as usinas nucleares, né? Aí a gente vai ter a fissão nuclear relacionada ali com outros elementos para que possa gerar energia. Então existem ali as fontes, né, que são as matérias-primas ali para que possa ser gerada energia. E a partir dessas usinas vão ser geradas energias e vai chegar essa energia até a casa das pessoas, por exemplo. Vamos ver aí mais informações sobre a energia. Esse processo de geração de energia, muitas vezes, ele é degradante para o homem e para o meio ambiente. Por quê? Observa aí nessa imagem, nós temos aí uma usina, né, geradora de energia, e você observa que nessas chaminés está lançando aí no ar atmosférico gases, né, poluentes através dessas fumaças aí dessas chaminés. Nessa fumaça pode conter aí elementos que sejam nocivos, né? Podem gerar um tipo de problema ali para a saúde da população. Então, torna o ar mais poluído, pode trazer problemas de saúde, problemas respiratórios para a população ali em volta. Então, a gente está vendo ali que muitas das vezes esse processo ali de geração de energia, ele não é um processo, uma energia limpa, né? Como a gente tem costumado ouvir
como a gente tem ouvido, né, ultimamente, às vezes eles podem trazer prejuízos ali para o homem e também para o meio ambiente. Por isso que atualmente busca-se formas de energia, né, que poluam menos o ambiente, que cause o menor impacto possível, né? A gente sabe que esse impacto zero é quase impossível, mas tem se buscado estratégias, né, alternativas para se utilizar fontes de energia que causem o menor impacto possível para a população de um modo geral, para o meio ambiente, né, para todos os seres vivos ali envolvidos. E aí nós falamos dessas matérias-primas, né, que vão ser fontes de energia, vamos observar um pouco mais sobre elas. Há muitas maneiras de adquirir energia, seja por meio de fontes renováveis ou não renováveis, como nós acabamos de comentar, né? É importante ressaltar que as fontes de energia primária são encontradas na natureza, como o sol, o vento, a água, o carvão, o gás e o petróleo, entre outras. Então, olha só, a gente está visualizando ali essas fontes de energia primária, então nós vamos ter ali o sol, o vento, a água, são recursos renováveis, né? A natureza consegue oferecer ali diariamente a luz solar, o vento, né? Até mesmo a água. No caso ali das fontes não renováveis, a gente vai ter aí ó, o carvão mineral, o gás natural e o petróleo, né? Porque leva um período longo de tempo para que eles sejam produzidos. Essas fontes são transformadas em fontes de energia secundária por meio das usinas hidrelétricas, termoelétricas e também as refinarias. E aí a gente observa agora um pouco mais sobre os tipos de energia. Já conhecemos aí as fontes e a gente vai visualizar agora os tipos de energia. Os tipos de energia existentes são a energia mecânica, energia térmica, a energia elétrica, que é mais conhecida, né, nossa, a energia química, que provém aí também dos alimentos, e a energia atômica. E elas são responsáveis por realizar trabalhos, movimentos e também gerar energia elétrica. Então, como a gente pôde observar, nós vamos ter aí as fontes de energia, né, que vão ser importantes para que sejam gerados ali os tipos de energia, como a gente pôde comentar. E como nós falamos, a energia não é somente a energia elétrica, onde a gente tem ali nas tomadas, né, que acende a lâmpada da nossa casa, por exemplo. Nós também temos outros conceitos relacionados à energia, que são estudados pela física como a energia mecânica. Vamos visualizar aí um pouco mais sobre a energia mecânica. Por meio do movimento, a energia mecânica é um dos tipos de energia que se relaciona à produção de trabalho. Existem algumas categorias específicas, como a energia cinética, a energia potencial, que possuem subcategorias divididas em gravitacional e elástica. Então a gente está visualizando, temos aí uma imagem desse jogo de sinuca, né? Um jogo de bilhar. Você observa que a pessoa, quando vai jogar ali a sinuca, ela está com um taco, né? E ela vai gerar ali uma energia que vai gerar o quê? Vai gerar um movimento, porque a partir do momento que ela tacar esse taco aí numa bola, essa bola ela vai percorrer essa mesa aí de sinuca, né? Então está gerando ali um trabalho, né? Uma forma ali de movimento, certo? E como nós visualizamos aí, a gente tem algumas categorias, né? Como a energia cinética e a energia potencial, estão presentes aí na energia mecânica. A gente vai entender melhor um pouco mais do conceito de cada uma delas, energia cinética e energia potencial, na nossa imagem que traz ali o conceito de cada uma. A energia cinética é o tipo de energia que está relacionado ao movimento, né? Então, sempre que a gente observar ali um corpo realizando um movimento, a gente sabe que está se tratando da energia cinética. Essa expressão aí, cine, né, ela vem ali do latim movimento, né, quer dizer movimento. Todo o corpo que se move está dotado de energia cinética, que é uma grandeza escalar medida em joules. E aí nós temos também a energia potencial. A energia potencial é uma forma de energia que pode ser armazenada por um corpo e que depende também da posição desse corpo. E aí existem duas formas de energia potenciais mecânicas: a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Então a gente pôde observar aí dois conceitos, né, que são relacionados com a energia mecânica, energia cinética e energia potencial. A energia cinética está realizada ali com movimento, né, e a energia potencial ela pode estar relacionada com outras grandezas, com a altura, por exemplo. Para a gente entender um pouco mais ali dessa relação de energia cinética e energia potencial, a gente vai observar agora uma imagem que traz ali um skatista, né, realizando ali seu movimento com o skate, numa rampa. E aí o que vai acontecer? Como é que vai funcionar? A gente observa aqui nesse movimento, tá? Você está visualizando aí nessa imagem,
ela não nos traz ali 3 skatistas, tá? Ela traz um skatista, mas é como se você fosse acompanhar esse movimento dele, né? Primeiramente, você visualiza aqui nessa parte da imagem que ele está parado na subida aqui da rampa. Então, ele está aqui parado, ele tem aqui, ó, energia potencial, né? Ele acumulou aí essa energia potencial. Então, tem uma potência aí para realizar uma outra atividade. Que no caso, a gente sabe que a sequência desse movimento é ele descer essa rampa, né? Então ele está descendo aqui essa rampa, ele está fazendo um movimento, né? Ele vai percorrer tudo isso aqui, ó. Então, quando nós temos aí essa relação com o movimento, nós temos a energia cinética, certo? E ele continua esse movimento, né? Porque, ó, ele continua aqui na rampa. Quando ele chega nessa outra posição, ele para um pouquinho lá, ó, faz ali a sua pose e tem a energia potencial, né? Então acumula aí nessa energia potencial, como a gente consegue visualizar. E aí não parou por aí, ele vai fazer de novo esse movimento, ele vai descer de novo aí pela rampa, vai continuar ali a sua movimentação. Então aí quando ele desce pela rampa, que ele tem aí, está se movimentando, a gente tem então a energia cinética, certo? Então, sempre que se falar aí do movimento, a gente vai ter energia cinética. A energia potencial, a gente viu que ele está parado ali num certo ponto. E lembra que nós falamos que está relacionado também com uma grandeza, né? Quanto mais alto ali, vai influenciar mais nessa energia potencial. Então, você viu que essa rampa, ela tem esse formato de U, né? E em cima ele está acumulando ali energia potencial para ele se lançar na rampa, vai fazer seu movimento e está fazendo ali, ó, quando ele está se movimentando, a energia cinética vai ser maior. Para a gente entender um pouco melhor, um pouco mais, a gente trazer um outro exemplo aí dessa energia cinética e potencial, a gente vai trazer uma situação que acontece bastante nos parques de diversões, né? A gente visualiza nos parques de diversões, geralmente a montanha-russa, que é um brinquedo bem semelhante com esse aqui. Observa o carrinho subindo, né? Nesse momento, a gente está visualizando, quando esse carrinho sobe, é importante a gente lembrar que esse brinquedo, geralmente, ele não é motorizado, né? Muitos deles não são motorizados. Só pode ter ali um certo motor naquele movimento inicial, que é onde você observou ali o carrinho subindo essa primeira montanha aí, né? Essa primeira parte da montanha-russa. Então, para isso acontecer, é importante, né, que sempre a primeira montanha ela seja mais alta, né? Essa primeira parte ela seja bem mais alta, que é justamente para quando ele subiu ali, ó, foi pegando ali essa força, né? No momento que parou ali em cima, ó, ele está ali com a energia potencial, né? A energia potencial está mais elevada. Lembra que a gente falou que está relacionada com a altura também, né? Então ele tem uma certa energia potencial, tem um certo potencial para que ele possa realizar ali uma outra atividade. E na sequência você observa, quando ele chegou lá no ponto mais alto, a sequência é ele cair, né? Ele continuar esse movimento. Então, quando a gente está vendo ali o movimento, ele se transforma, né, em energia cinética. Olha, vai mais uma vez lá o nosso carrinho, né? Ele vai chegar lá no topo, e lá essa parte mais alta que vai dar um impulso para ele continuar o movimento. Olha aí, ó. E esse movimento é a energia cinética. Então, como ele já pegou aquele impulso lá, ó, as outras já são um pouco mais baixas, ele consegue fazer aí toda essa movimentação. Então, vamos ver mais uma vez, a energia potencial ali em cima acumulou, vai fazer o movimento que é a energia cinética, energia potencial novamente, porque ó, quando para ali em cima, o movimento é zero, então acumula energia potencial. Quando o carrinho está movimentando, energia cinética, certo? Energia potencial e aí no movimento, energia cinética, para a gente compreender um pouco mais ali sobre essa relação da energia potencial e energia cinética. Trazemos aí a montanha-russa, né, que é um brinquedo encontrado geralmente nos parques de diversões e está também relacionado com a física, a presença da física aí no nosso dia a dia. Então a gente vai conhecer agora um outro tipo de energia, que é a energia térmica. Observe aí na nossa próxima imagem. A energia térmica ela está relacionada ao calor e às altas temperaturas. A energia térmica ela é originada a partir da energia cinética. Olha aí, lembra da energia cinética que a gente acabou de falar, né, que está relacionada com o movimento também. Tendo em vista o quê? A movimentação das partículas e moléculas de um determinado corpo. Então, como nós falamos, a energia cinética está relacionada com o movimento. Quem que vai se movimentar nesse caso aí? A gente tem a movimentação das partículas e das moléculas de um corpo. Nessas imagens, você está observando a energia térmica, a gente está falando o quê? Que ela está relacionada com calor. Nessa primeira imagem, você observa uma panela aí com água no fogo.
Provavelmente alguém vai cozinhar um macarrão ou vai fazer um café. E para colocar essa água ali para ferver, você observa que quando ela vai atingindo ali uma temperatura mais elevada, você visualiza ali essa água movimentando, né? São as moléculas da água se agitando. Então a gente tem uma movimentação, energia cinética. Só que essa energia ela vai gerar um outro tipo de energia, que é o calor. Olha como está quente, a fumaça está subindo ali, o vapor de água subindo, né? Então, a gente, quando está falando de calor, estamos tratando aí de energia térmica, né? Uma energia que está gerando calor. Como também no exemplo do ferro de passar, né? Onde a energia elétrica, no caso, está se transformando em energia térmica para que as pessoas consigam ali passar as roupas, certo? Então, outro exemplo que a gente visualiza, a energia térmica, ok? Muito bem. E a gente continua falando aí sobre os tipos de energia. Agora vem a mais conhecida de todo mundo, que é a energia elétrica. Vamos ver aí situações, então, do nosso dia a dia, também representada aí na imagem. Olha só, mas vamos falar um pouco mais. Tem como objetivo facilitar o sistema produtivo, gerando eletricidade para o funcionamento de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, bem como um abastecimento de residências, estabelecimentos comerciais e ruas. Então, olha aí, você consegue observar, né, aí nessa imagem essa pessoa aí que está utilizando aí ela está utilizando aí um aparelho, né, que ela vai precisar conectar aí na tomada. E aí você visualiza que na tomada vai gerar, então, energia, né? Nós temos ali essa tomada desse equipamento que foi ligado ali na fonte de energia elétrica para que ela consiga obter e ligar ali o seu equipamento, seja um ventilador, um liquidificador, por exemplo, vai precisar da energia elétrica ali para funcionar. E essa energia elétrica ela vai chegar aí nas nossas casas a partir de uma usina, né, daquele tipo de usina que abastece determinada região. E para a gente compreender um pouco mais, né, sobre essa energia elétrica, como que ela chega aí às nossas casas, os tipos ali dessas usinas de energia, a gente vai observar aí um esquema, né, que traz aqui uma paisagem. Nessa paisagem você pode visualizar tipos ali de energia. Então, olha só, a gente tem aqui um esquema, né, em 3D, onde você consegue visualizar aqui um recorte, né, de uma determinada área. Você observa que tem um rio passando aqui, existem aqui algumas usinas de energia, usinas geradoras de energia, certo? E a gente vai observar, olha só, nós temos aqui, vamos aproximar a nossa imagem, nós temos esse rio, e essa água desse rio, né, ela foi utilizada ali para gerar um tipo de energia, né? E essa energia, essa usina, né, de energia que foi utilizada aqui são as usinas hidrelétricas. Então é a mais comum, né, a mais utilizada no nosso país, por exemplo, são as usinas hidrelétricas que utilizam aí a água como uma fonte de energia. Essa água fica represada, ela vai movimentar ali as turbinas dessa hidrelétrica e ela vai poder levar energia para essas casas. Como que ela leva, né? A gente pode observar que tem aí essas redes aqui, ó, de postes, né? Tem essas torres que levam ali, fazem essa distribuição da energia para chegar nas casas das pessoas. Também aí na nossa imagem a gente encontra outras fontes outras usinas, né? Que são as usinas termoelétricas, por exemplo. Aqui você consegue visualizar os campos ali onde é possível fazer os ventiladores, né? Aqueles que vão gerar energia eólica, né, que utiliza ali o vento para gerar energia. Então, são alguns exemplos onde a gente pode observar justamente os tipos de energia, né, e as usinas que vão levar energia para a casa da população, ok? Vamos observar agora um pouco mais sobre a energia luminosa. A energia luminosa é aquela transmitida por radiação, originada por comprimentos de ondas diferentes. Essas ondas, além de serem captadas por nossos olhos, são identificadas pelas plantas que utilizam no processo de fotossíntese. Então, a gente tem aí uma fonte, né, de energia luminosa, que é o Sol, né, que pode ser utilizada ali para as usinas de energia solar, e também as plantas podem identificar aí esses raios solares e utilizarem no seu processo de fotossíntese, né? Como nós sabemos, as plantas fazem a fotossíntese para conseguir crescer, se desenvolver, né? Como a gente fala popularmente, para gerar o seu alimento, né? Então ela utiliza a luz solar, né, e vai
conseguir fazer a fotossíntese, né? Foto quer dizer luz, então a partir da luz solar ela consegue produzir o seu alimento, certo? Então a energia luminosa, aí, como a gente pôde observar, como uma fonte, né, principal ali no caso o Sol. Na energia luminosa incandescente, a gente vai ver o que acontece nesse sistema. Consiste na produção de radiação por um corpo que está sob altas temperaturas. As lâmpadas de filamento e a luz solar são alguns exemplos nos quais essa emissão de radiação ocorre. Então aí nós temos no detalhe, no círculo, as lâmpadas de filamento e ao lado, né, aquelas placas de captação ali da luz solar para gerar energia. E aí nós temos também a energia luminosa luminescente, e a emissão de é a emissão de radiação a baixas temperaturas. Essa categoria se divide em dois subgrupos. A gente tem aí o fluorescente e o fosforescente, né? Como no caso desses objetos que eles reconhecem ali a luz, adquirem uma certa luz, mas no momento que você corta ali a fonte de luz, ele consegue, né? Ele tem um brilho, vamos dizer assim, é como se ele brilhasse no escuro, como o ponteiro dos relógios, né? Se você olhar um relógio ali no escuro, você vê que algumas partes dos ponteiros elas brilham, né? Como essa bússola aí que está brilhando aí no escuro, para facilitar a visualização ali dos usuários. E nós temos também a energia química. A energia química sendo composto por reações químicas. Esse tipo de energia armazena todas as matérias com ligações, liberando sua geração por meio da quebra de suas associações. Então a gente vai ter a energia química, né? A partir de reações que podem acontecer ali como a combustão, nós temos ali aquela fogueira onde a gente tem uma reação ali com o oxigênio, né? Produzindo ali o fogo, por exemplo. E também a partir dos alimentos, né? Nos alimentos que a gente vai consumir para realizar nossas atividades ali do dia a dia, a gente precisa ter ali uma boa alimentação para ter energia para as diversas atividades que o nosso corpo vai realizar. Então a gente tem aí como esquema o nosso sistema digestório, que é o sistema responsável por fazer a digestão desses alimentos e também a absorção dos nutrientes que vão nos gerar energia. E também nós temos a energia atômica, também conhecida como energia nuclear. E ela é baseada na energia produzida por meio da fissão do núcleo atômico, né, que ocasiona uma liberação de calor para a produção de uma energia não renovável, certo? Então a gente tem aí uma outra forma de energia, que é a energia atômica. E esse símbolo aí, ele está relacionado também com a energia atômica, né? Relacionado aí com a radiação também, é importante ficar atentos a esse símbolo, né, que ele traz aí um alerta, então está relacionado ali com a energia atômica, que vai utilizar, no caso agora, a energia atômica, ela utiliza elementos químicos, né, para geração de energia. Então, nas usinas nucleares, né, ou nas usinas de energia atômica, vai ser utilizada ali a fissão do núcleo de um átomo, né, de algum elemento químico para que seja produzida, então, energia, certo? E como a gente visualizou aí, ó, que ocasiona uma liberação de calor para a produção de uma energia não renovável, como a gente está observando, né? Então, nesse tipo de energia aí, a gente vai ter um tipo não renovável, ok? Muito bem, para a gente compreender um pouco mais ali sobre a energia atômica. Ainda sobre a energia atômica, a gente vai visualizar agora outra situação, que esse tipo de energia é gerado em usinas termonucleares a partir de elementos como urânio, né? São necessários ali elementos químicos, como no caso ali o urânio, e outros combustíveis para a produção de armamentos, por exemplo, né? Então pode ser utilizado ali essa energia atômica na produção, né, de bombas, né? As bombas atômicas, como já foram produzidas ali há alguns anos atrás, né, que trouxe ali prejuízos para uma grande parcela de uma população, como a gente pode visualizar, né? Essa energia atômica ali, além de ser utilizada como uma fonte de energia, também utilizada para a fabricação ali, a produção de armamentos, certo? Como nessa imagem a gente pode observar aí a explosão, né, de uma bomba atômica. E aí, na sequência, a gente visualiza aí um último exemplo, né, de energia, que é a energia sonora, né? Lembrando que o som ali também é uma fonte, é um tipo, no caso, de energia. Então, olha só, ela é gerada a partir de ondas
e parte dessas ondas podem ser captadas por nossos ouvidos, né? Então, o som que chega aí aos nossos ouvidos, né? A minha voz que você está ouvindo aí, está chegando até vocês através das ondas sonoras, né? Que é o que nós chamamos de som. Então, também é um tipo de energia. Todas as coisas que produzem sons estão transformando algum tipo de energia em energia sonora. No exemplo, a gente tem aí os fones de ouvido, né, que nos trazem o som, né, que está transformando ali um tipo de energia também em som, certo? Então, a gente pôde compreender ali sobre a energia, vimos as fontes, né, a matéria-prima que vai gerar a energia. E nós falamos também sobre os tipos de energia e as usinas, como a gente pôde observar. Então, espero que vocês tenham compreendido, tenham curtido aí essa aula e a gente se vê na próxima.